para as pessoas entenderem um pouquinho, quais são as atividades, o que, que vocês promovem lá no Instituto, o que você tem feito, né? Quais os apoios, né, que vocês precisam? Marlene, então, na verdade, assim, tudo começou com um sonho, né? Eu realmente, nesse momento, eu peguei o CNPJ antes de chegar aqui. Que Então, nós ainda trabalhávamos parabéns. obrigado, na informalidade. Uhum. E muitos desafios, uma trajetória, assim, extremamente desafiadora, porque eu comecei ajudando e eu nunca, Marlene, de verdade, eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse ponto de, não, a gente tem um CNPJ, quando a frente parlamentar, né, me chama ali em agosto do ano passado, foi assim um presente, sabe? Ter o apoio da frente parlamentar no enfrentamento ao câncer foi um presente. E como vocês sobrevivem, né? Então, a gente sobrevive de doação. E aí eu me limitava bastante. Por quê? Porque eu ainda não tinha um CNPJ. Na verdade, eu começo como uma rede de apoio. Sim. Mas como eu sou uma profissional de educação física e devido ao tratamento da Manu, eu acabo ficando ali mais quietinha, me resguardei. Foquei no tratamento dela, né? Há pouco eu volto com o meu CREF e aí pouco mais de um mês eu dou aula voluntária em uma escolinha de futsal. E é um dos projetos que eu vou englobar no Instituto, porque antes a gente começou com essa rede de apoio, e aí hoje, como a Manu está próxima de acabar o tratamento, agora em dezembro, né, ela finaliza, se Deus quiser, e aí a gente vai continuar suprindo as mães, a gente vai continuar nessa jornada com elas, mas a gente também vai abraçar o esporte, né, porque o Instituto, ele tem ali uma classificação, uma abreviatura de Ama a Vida, né? Apoio integral a mães, famílias e apoio integral a mães, famílias e projetos de vida. Então, eu trago o esporte porque eu entendo que o esporte ele salva, ele resgata, sabe? E sempre que eu posso, aliás, hoje eu tenho uma rotina, né, de me cuidar, de fazer exercícios, isso me mantém de pé. Então eu passo muito essa questão para as mães. A gente tem muitos projetos, né? A gente tem uns projetos, tem o projeto do Apadrinhar, que é o brinquedo com a cartinha. A gente tem o projeto do kit, que esse kit, assim, ele é o fundamental para dar o apoio que a mãe necessita ali dentro do hospital, né? A gente tem um projeto que é o projeto da beleza, que todo mês a gente tem alguns parceiros que eles ofertam, né, ali um autocuidado, uma transformação, e aí a gente manda uma mãe e essa mãe ela acaba tendo um dia só para ela, né? Então eu tenho alguns projetos voltados na área do esporte que ainda estavam na gaveta, porque a gente precisava desse CNPJ para a gente começar a caminhar de forma formalizada, né? Começar a buscar parceiros, porque assim, hoje os nossos parceiros são aquelas pessoas que elas se sensibilizam, que elas acabam sentindo de, eu vou te ajudar, eu vou te doar os kits, né? Eu vou te ajudar com uma oferta do meu serviço, traz uma mãe aqui que eu vou maquiar. Então, funciona mais ou menos assim. E olhando para a sua história, Chalma, onde foi que você teve mais dificuldade, né? Onde para você essa travessia ela foi mais difícil? Olha, na verdade, existem muitos pontos que, se eu fosse parar para analisar, em muitos momentos ali, o grupo é algo muito difícil de lidar, porque são mães machucadas, né? E aí, às vezes, muitas estão no hospital e ali qualquer coisa
elas acabam se ofendendo. Lógico, É normal, porque lógico. quando eu estou no hospital também, acontece muito. Você fica né, oscila muito, cada uma está no seu momento, então a gente entende muito. Então, primeiro ponto, o grupo muitas vezes é assim, é um ponto, sabe, que eu acabo deixando um pouco de lado para focar no trabalho externo. Outra questão é o financeiro, que assim, por diversas vezes eu já pensei em desistir por conta disso. Uma mãe me pedir um gás e eu não ter como ajudar. Uma mãe me pedir, eu preciso de uma cesta básica. E aí eu vou ali buscando pessoas. Mas às vezes eu olho e falo, nossa, mas eu me sinto muito impotente em relação a essa situação. E outro ponto também é a questão, sem a formalização, você entende que você não tem tanta credibilidade, porque as pessoas, elas até tentam te ajudar, mas elas falam assim, você tem um CNPJ? Gente, é muito difícil para uma OSC começar e de imediato ter um CNPJ, porque é uma travessia que você precisa ter certeza que você vai começar e que você vai dar continuidade, né? Outra coisa é custo para você fazer, para você dar entrada num CNPJ. Então, em diversos momentos, por vários pontos, eu pensei em desistir. E a Manuela tem sido a sua grande inspiração? Sim, sim, sim. Eu sou mãe atípica, né? A Manu, ela é síndrome de Down. Então, eu digo que depois que a Manuela, vamos dizer assim, foram muitos diagnósticos que eu recebi da Manu, desde o início da gestação até aqui, né? Inclusive, eu já estou em busca de levar a Manu para fazer a averiguação do autismo, né? Porque o Down, ele vem... Isso acontece muito e a gente não pode fechar o olho para isso, né? Então, depois que eu engravidei dos gêmeos, porque eles são gemela é uma dupla, né? E que eu começo a receber todos os diagnósticos da Manu, a minha vida muda muito, sabe? Eu mudo muito como pessoa e eu levei um tempo para entender o que é ser uma mãe atípica. E a partir do momento que eu despertei para isso, sabe, foi isso que me impulsionou. Ser uma mãe atípica foi isso que me impulsionou dentro do hospital a falar pelas outras mães, a pegar na mão das outras mães, porque eu via mães que não conseguiam verbalizar. Elas sentiam a dor, elas me relatavam, mas elas falavam, eu não consigo falar, eu não consigo mudar essa situação aqui dentro. E aí eu comecei como uma espécie de porta-voz. Resumo, a maternidade atípica, a Manuela, ela mudou a minha vida completamente. Hoje, recebendo esse CNPJ, sabe, eu fiquei ali sentada olhando, pensando, nunca eu imaginei. E, na verdade, você quis isso para você? Não, porque, assim, a vida, ela acabou me guiando para isso. E hoje, eu tenho a certeza, cada dia mais, que é uma missão. E Chalma, como foi o seu apoio da família? Né? Porque a gente, quando olha, a gente fala dessa rede de cuidado, né? E a família faz parte dessa rede, né? Sim. Como foi? Olha, eu não tenho o que reclamar, porque, assim, a minha família, né, minha mãe ali, embora a minha família seja muito pequena, mas eu sempre tive apoio por parte, né, deles. Meu esposo também, assim, ele é extremamente compreensivo, acolhedor em relação aos filhos. Ele é excelente. Então, a Manuela, ela tem 2 príncipes na vida, né? Aliás, 3. Ela tem 3 príncipes. É o pai, o irmão gemelar e o tio. O tio
que ela conviveu ali, né? Então, são 3 homens que ela ama de paixão, sabe? E o irmão com ela deve ser o uma irmão coisa... é um príncipe, cuida muito bem dela. Os dois têm a mesma idade, mas ele é muito maduro. Eu falo que ele tem 8 anos na cabeça, mas, aliás, no corpo, perdão, na fisionomia, mas na cabeça é como se ele tivesse 20. Sabe, ele é muito amadurecido pela idade e ele me ajuda muito com a Manuela, sabe? Então, a minha mãe, o pai, né? Eu tenho essa rede de apoio, a irmã mais velha. A Manuela, ela é apaixonada pela irmã mais velha, sabe? Então, eu sou feliz porque eu tenho essa rede de apoio em casa e graças ao apoio deles, eu posso ter o meu momento também de pensar em cuidar da minha pessoa e das outras mães. Porque sem essa rede de apoio, eu jamais teria como ou tempo para também cuidar dessas mães, para né, conseguir ofertar o meu tempo dentro das mães da UNCO. Djalma, eu queria muito que você olhasse para essa lente e que você mandasse uma mensagem para uma mãe que está recebendo um diagnóstico agora do filho, ou seja, de um filho com câncer ou com uma síndrome de Down, que você mandasse uma mensagem para essa mulher. Vamos lá. No primeiro momento vai chocar, né? No primeiro momento vai doer, mas a gente também entende que da dor nasce uma oportunidade para você mudar toda uma trajetória, sabe? Eu digo que a dor, ela me impulsiona. Desde que a Manu, que eu recebo ali todos os diagnósticos, porque foram muitos, da cardiopatia. Primeiro que a Manu não tinha batimento cardíaco no meu ventre. Segundo, da cardiopatia. Depois, da síndrome de Down. Depois, da leucemia. E aí, hoje, a gente vai entrar num período de investigação para o autismo. Eu digo que a dor, ela me impulsiona. E que há males que vêm para um bem, porque você entende que você pode fazer um diferencial na vida de outras pessoas que, de repente, elas vão entrar naquela situação e que elas não vão saber como reagir, né? E eu vou te falar algo assim que talvez toque um pouco. É uma fala minha que ela é muito sensível, mas ela é muito intensa, mas é algo que eu carrego desde que eu me vi ali dentro do hospital, porque com 33 dias uma criança falece. A amiguinha da Manu falece ali já há 1 ano dentro do leito, né? Ela falece e eu sofri muito ao longo de uns dias pensando que eu poderia ser a próxima mãe a perder a filha. E de lá para cá, 2 anos e 6 meses depois, eu entendo que por mais que a criança ela se vá, que a gente perca a criança, o que acontece? Ela vai deixar um legado. E aí eu bato nessa tecla que a jornada muitas vezes não vai ser longa, mas ela vai deixar um legado. Independente do tempo que a criança, que ela sobreviveu, que ela esteve com a família aqui, ela vai deixar um legado. Então, é aproveitar e é entender o legado que ela deixou. Porque no grupo eu tenho mães que perderam crianças bebês, assim, igual a Ana. E o Lincoln deixou um legado. Se você perguntar para a Ana, se você tivesse que passar por tudo isso, ela vai falar, eu voltaria lá e passaria, porque o Lincoln deixou um legado. Então, pela minha proximidade com as outras mães, eu percebo que a jornada, ela não é em vão. Eles deixam um legado. Então, a gente precisa aproveitar, sabe? E entender o que esse processo, esse processo ele traz para a sua vida, porque ele não é em vão. Djalma, eu quero muito te agradecer. Estamos chegando ao final aqui do nosso Lado a Lado Cast. Eu ficaria aqui horas conversando com você. Obrigada, Marlene. Eu queria muito agradecer
e quero te colocar o Instituto Lado a Lado como um veículo para ser a sua voz e de todas as mães que estiverem junto com você. Então, pode contar com o Instituto Lado a Lado. E eu quero falar para você, né, que nos acompanhou até esse momento, que se inspirou, que sensibilizou, que se tocou com essa conversa e com a história da Chalma, e que você pegue esse conteúdo e mande para uma mãe, mande para uma mulher que esteja precisando ouvir essa história para se inspirar, como a Chalma se inspirou, como ela passou por tudo isso. E compartilhe, né, dê seu like aqui e acompanhe a Chalma nas redes, né? Eu acho que o instituto dela vai ser uma força muito grande aí para levar a voz dessas mulheres que muitas vezes estão sozinhas, Sim. né? E precisando desse espaço. Então eu agradeço muito, Chalma, e eu queria dizer a você, mãe, tanto uma mãe atípica, né, quanto uma mãe de um paciente oncológico, que você não está sozinho, né? Você tem outras mulheres que podem segurar na sua mão, que podem acompanhar você, e tem instituições como a da Chalma, como o Lado a Lado, que pode ser seu ponto de apoio. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.